Olá, meus queridos alunos do oitavo. Pessoal, hoje a gente vai começar nossa aula sobre o iluminismo chega à América, a libertação das 13 colônias que deu origem ao que chamamos hoje de Estados Unidos da América, tá? Primeiro, pessoal, existe uma coisa muito diferenciada na colonização inglesa, né, da América, que é a falta de interesse inicial da Inglaterra em realmente colonizar essas terras, né? E quando eu digo isso eles até se importavam em ter aquele espaço territorial, pois território passa a ser um fator determinante a partir de agora, tá? Porém, um fator muito importante da gente saber é que eles literalmente não tinham interesse em extração de minérios, como aconteceu na América Espanhola, eles não tinham interesse de dominação de povos inicialmente, né? Então, literalmente vai ter uma dominação por parte da América inglesa mais ao leste dos Estados Unidos, onde não haviam tantos povos originários a princípio, mas vale ressaltar que a colonização do território americano, posteriormente também as políticas que vão ser implantadas nos Estados Unidos através do Destino Manifesto, vão ser extremamente racistas e vão ter ideais muito mesmo exterminadores dessas culturas indígenas, a ponto até de exterminarem etnias inteiras. Isso não pode deixar de ser comentado, tá? Na historiografia estadunidense existe esse compromisso atual de falar desses povos indígenas, uma vez que historicamente fingiram que não havia ninguém ali, como aconteceu com o Brasil, né? Que a gente sempre ouve falar que a colonização foi, a princípio, muito amistosa entre os povos indígenas e portugueses, e não foi nada disso. Teve genocídio indígena também, tá? E depois dessa iniciação para vocês, um detalhe também é que vocês vão observar que esses são os primeiros estados da história dos Estados Unidos, que é Massachusetts, Nova York, né? Carolina do Norte, a Carolina do Sul, e o principal estado de extração de minério, que depois vai se tornar inclusive o grande negócio dos Estados Unidos, que é Califórnia, Flórida, vai ser conquistado esse espaço muito tempo depois, tá? Eles vão emancipar e achar ouro nesses locais bem depois. É interessante que a história da Califórnia, né, o jeito que eles acharam ouro parece muito com o que aconteceu em Minas Gerais, né? No sentido de ter sido uma coisa quase que acidental e que gerou uma febre do ouro, tá? E a Califórnia hoje, inclusive, até hoje é um estado americano muito importante para a história dos Estados Unidos, tá? Então, continuando, até porque lá não concentrou só o ouro, né? Concentrou a produção artística, né? A parte de Hollywood estar ali é muito determinante pro ponto de vista tanto de turismo quanto no sentido de girar dinheiro, né? Gira muito dinheiro. E tudo isso só foi possível graças à febre do ouro, tá? Graças a essa descoberta meio que por acaso aí do ouro na Califórnia, beleza? Então, outros imigrantes que vieram da América para a América inglesa, né, que vieram da Inglaterra, são os puritanos, que na época que estava tendo as revoluções puritana e a Revolução Gloriosa, eles sofreram muita perseguição pela dinastia, né, dos Stuarts, que era uma dinastia contra os puritanos, né, que era uma dinastia católica e que, enfim, criou várias tensões entre protestantes e católicos na Inglaterra. Então, uma das alternativas para essa população protestante é ir para as 13 colônias, né? Participar desse processo de colonização e criação de comércio local. Então havia sim o intuito de se estabelecer nesse local e criar raízes com ele, tá? Aliás, um fato bem bizarro dessa história é que esses protestantes, eles ficaram 7 anos pagando a passagem da Inglaterra para a América. Isso vai gerar muita revolta, por quê? Não bastasse eles chegarem num local que não tinha nada ainda em termos de modelo de civilização parecida com o que eles viviam na Inglaterra, eles ainda tinham que ficar pagando para poder estar lá e ainda criar uma maneira de criar comércio ali, né? Resultado, acabou criando uma tensão entre esses colonos e a Inglaterra, mesmo que eles vieram da Inglaterra, existia essa tensão, é outra configuração também em comparação ao Brasil, que os portugueses não vão ter essa tensão com Portugal, né? E não vão ter esse intuito, entre aspas, patriótico de querer separar
o Brasil do Portugal, né? Aqui nesse caso, esses comerciantes puritanos ingleses, eles vão sim querer separar a Inglaterra das 13 colônias, mesmo sendo da Inglaterra, por uma questão de interesse econômico e principalmente porque havia muita exploração, tá? E aí a própria geografia do surgimento dos Estados Unidos vai ser um fator importante, porque no norte dos Estados Unidos, onde o clima era parecido com a Inglaterra, eles vão passar a ter mais essa colonização de criação de comércio, de pequenas indústrias, enfim, né? No sul dos Estados Unidos, em que o clima é mais próximo do clima tropical e mais próximo do clima africano, eles vão concentrar essa questão da imigração forçada da escravidão e, por sua vez, vai ser o sul dos Estados Unidos vai ser sobretudo uma elite agrária que vai compor lá, né? Uma elite escravocrata que vai, através do uso da mão de obra escrava, enriquecer muito, né? Com a venda de algodão para a indústria inglesa de tecido, uma vez que o algodão é a matéria-prima para a produção de roupas, né, da Inglaterra, beleza? Então, por um lado, a gente tem um lado dos Estados Unidos que até que está dialogando com a Inglaterra, que é o sul, né? Por outro, a gente tem um lado dos Estados Unidos, que é o norte, que já está querendo independência dessa indústria inglesa e que formar uma indústria própria, né, na Inglaterra e usufruir de toda a matéria-prima que é produzida nos Estados Unidos dentro do próprio Estados Unidos das 13 colônias, beleza? Então, depois de falar essa questão geográfica que é muito importante, né, eu vou fazer... antes também é muito importante também falar que existia um comércio, né, dos Estados Unidos com as Antilhas Francesas, que são essas ilhas do Caribe aí, tá? Que posteriormente vão virar países como Cuba. Eles faziam comércio de melaço com essa ilha e ao mesmo tempo também da venda de rum. Com esse dinheiro eles conseguiam comprar mais escravizados para a produção, né, do campo, beleza? Isso foi formando uma elite autônoma. O que significa autônomo? Uma pessoa que é independente de um governo e também que criou uma independência a ponto de ter uma autogestão. Dela por si só conseguir sobreviver através do seu comércio, através da sua autonomia, né? Então, havia também uma questão de que a Inglaterra, por não estar tão interessada nessa colonização a princípio, ela não tinha tanto controle sobre essa colonização, por não ter tanto controle, muito diferente de Portugal e do Brasil, né? Que Portugal vai ter um controle muito forte sobre o Brasil. No caso da Inglaterra, essa falta de controle vai acarretar no surgimento de uma sociedade autônoma, de uma sociedade que não dependesse deles mais. Isso vai intensificar essa relação de conflito entre Inglaterra e as 3 colônias, tá? E aí vai piorar a situação quando a Inglaterra começar a, através de decretos, de leis, impor a sua dominação. Isso é muito comum, tá? Historicamente, às vezes, grupos da sociedade, eles usam as leis para poder ter mais poder sobre outros, tá? Não é à toa que uma das coisas mais importantes para a independência das 13 colônias, logo que eles conseguem independência, é o surgimento de uma Constituição, tá bom? Essa Constituição vai ser um debate muito grande que vai ter nos Estados Unidos, porque inclusive vai ter pessoas que são a favor do fim da escravidão negra, enquanto a galera do Sul, que era essa elite agrária, que vivia da mão de obra escrava, né, que vivia aos custos da exploração dos negros, eles vão ser contra o fim da escravidão, porque bate de frente com os interesses deles, né? Então, aí vai já gerar uma discussão sobre questão de racismo nos Estados Unidos logo cedo, tá bom? Então, continuando... Aí a Inglaterra vai criar a Lei do Açúcar em 1764, que todos os derivados de cana-de-açúcar, inclusive o rum, que era esse comércio que tinha com as Antilhas Francesas, tá? Que não fosse das Antilhas Britânicas, teriam que pagar altas taxas para entrar nas 3 colônias. É óbvio que não deu certo. Por que não deu certo? Porque as pessoas começaram a contrabandear, entendeu? E aí a Inglaterra vai tentar combater esse contrabando. Vocês vão ver. Olha lá, continuando, vai vir a Lei do Selo, que é uma tentativa de combater esse contrabando, de 1765, um ano depois. Todos os documentos impressos, como revistas, jornais, até baralhos comercializados na colônia, deveriam ter um selo que era vendido pelos ingleses. Ou seja, tudo que era comercializado na colônia precisava ter um selo, como se fosse um selo de autentificação desse produto para ser vendido, para ser comercializado. Isso foi uma maneira de tentar dominar os comerciantes através dessa lei, tá? O
que estavam contrabandeando muito. E aí, por último, vem a Lei do Chá, de 1773, aí, aproximadamente quase 10 anos após, que os produtores de chá das 13 colônias, que era uma produção muito grande, tão grande quanto a produção de tabaco e algodão, né, foram impedidos de participar do comércio desse produto, pois a comercialização tornou-se monopólio da Companhia das Índias Orientais, que era uma parte também da América que era dominada pela Inglaterra e que eles literalmente criaram uma espécie de indústria, né, colonizadora. E aí as companhias das Índias Orientais é essa indústria inglesa de dominação do comércio das 13 colônias, tá? Continuando. Então, em 1774, os ingleses determinaram o fechamento do porto da cidade de Boston e a ocupação militar da cidade de Massachusetts, restringindo a liberdade política e administrativa das colônias, por meio da promulgação de um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. E aí, quando você domina um porto, é para dominar o comércio de vez e para você tentar frear com todas as forças esse comércio ilegal, esse contrabando. Também não vai dar certo, porque vai ter um protesto dos americanos que eles vão pegar as caixas de chá que era para a Inglaterra e vão jogar tudo no mar. Eles vão jogar todo o chá inglês no mar. Isso foi uma provocação. Gente, falar do chá para o inglês é a mesma coisa que falar do café para o brasileiro. Imagina a gente jogando uma embarcação inteira de café, né, no mar como forma de provocação aos portugueses da época, né? Isso foi uma provocação tão grande que vai gerar uma guerra civil, tá? E aí vai ter essa guerra civil que vai culminar na independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776, onde vai ser publicada a Declaração Formal de Independência, preparada por um comitê de 5 membros e redigida com o importante articulador da independência norte-americana, Thomas Jefferson, primeiro presidente da história dos Estados Unidos, ok? Aqui a gente vê que foi bem pacífico, né, galera? Olha que pacífico que foi. Tanque de guerras, né? Nessa época os canhões de guerra eram assim, né? Tinham que ser arrastados, né? E aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos é um documento totalmente baseado nos princípios iluministas. Ela afirma como verdades incontestáveis, ou seja, que não podem ser questionadas, que todos os homens, seres humanos, são iguais e dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Os governos foram instituídos entre homens, seres humanos, para assegurar tais direitos, e seus justos poderes derivam do consentimento dos governados. Se uma forma de governo contrariar esses fins, é direito do povo alterá-la e aboli-la. Ou seja, eles estão colocando muito aquele contrato social que foi discutido, né, entre os iluministas, de que o povo tem o poder de tirar líderes tiranos do poder e que esses líderes têm que dar o mínimo para se viver para esse povo, tá? E aí vai ter a criação do feriado, né, de 4 de julho dos Estados Unidos, que o feriado de 4 de julho dos Estados Unidos é quase um carnaval dos Estados Unidos. Eles fazem grandes desfiles de comemoração da independência americana, tá, galera? Aqui tem algumas fotos, né, do tio Sam aqui, né, com perna de pau. A gente tem a bandeira americana gigante, né, como símbolo da liberdade, né, símbolo dessa conquista, tá? Mas é óbvio que nem tudo eram flores. Para a população negra, esses direitos não existiam, tá? E por isso que vai começar um grande conflito racial na história dos Estados Unidos, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. No entanto, esses direitos não foram assegurados a todos. Eles foram negados aos escravizados e seus descendentes. A escravidão foi mantida e até ampliada após a independência. Ela foi abolida apenas em 1863, ou seja, 100 anos depois, praticamente. Além disso, a discriminação racial continuou legalizada, ou seja, você podia discriminar uma pessoa negra por lei. As leis defendiam a discriminação. Vocês verem como é pesada aqui a história do racismo nos Estados Unidos, tá? Como no Brasil também. Mas como a gente está falando especificamente aqui, nos Estados Unidos, cabe a mim, né, exemplificar a partir desse exemplo, tá? Dessa peculiaridade, né, do racismo americano. Então, até 1960, essa questão da discriminação racial foi legalizada, ou seja, faz 60 anos que nos Estados Unidos é proibido você ser racista. E isso quer dizer que até então, galera,
né? Vocês estão vendo os protestos que está tendo lá nos Estados Unidos, do Vidas Negras Importam, né? Isso porque a polícia americana surgiu logo que acabou a escravidão, com o intuito de controlar essa população negra que tinha sido liberta. E até hoje, essa polícia reproduz muito desse racismo do seu surgimento, tá? Por isso que está tendo tanto debate nos Estados Unidos em torno disso. Por isso que as pessoas se comoveram tanto com a morte do George, que foi um homem negro, trabalhador, que foi literalmente sufocado com o joelho, né, do policial até a morte, porque ele estava sendo suspeito de ter passado uma nota falsa. E na verdade não era falsa a nota. Os caras mataram um homem negro porque acharam que ele tinha passado uma nota falsa. Isso dá uma ideia de desvalorização da vida negra do ponto de vista policial americano, né? Por isso que eles usaram essa frase tão interessante que é vidas negras importam. Não é possível que uma pessoa pode simplesmente morrer por uma suspeita de passar uma nota falsa e isso não pode ser considerado nada. Uma família perdeu ele, né? Pessoas que amavam ele perderam esse homem. E possivelmente outras pessoas negras sentem que podia ter sido eles ali no lugar dele, né? Por isso que gerou essa comoção tão grande, tá? Então é isso, meus queridos. Vocês vão fazer a atividade 2 da aula, tá? É uma aula curta, como vocês viram, tranquila. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.